O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte sediou um encontro em que representantes dos vários ramos do Poder Judiciário sentaram à mesma mesa para discutir formas de cooperação. Quem participou desse encontro e veio trazer a experiência que tem de peregrinar pelo país inteiro, conhecendo experiências e também falando um pouco sobre essa tese, foi a juíza Valéria Lagrasta. Ela é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Valéria, a senhora andou o país inteiro, viu realidades completamente diferentes. Dá para dizer que dá para se mostrar otimista com esse movimento ou a cooperação tem que enfrentar verdadeiros Everestes para poder ser implantada? Não, eu sou otimista e eu acho que nós ouvimos então, exatamente nessas viagens muitas soluções que os juízes já têm dado para os problemas e para os processos com essa cooperação, com esse diálogo. Então, assim, no caso concreto, eles contam, né, os casos que eles tiveram e que eles entraram em contato com os colegas para tentar resolver de uma forma mais simples, sem suscitar um conflito de competência, sem ter aquelas brigas, a justiça estadual é que tem que julgar isso, a federal que tem que julgar aquilo. Então, muito já tem sido feito. O problema é a gente conseguir levar essas experiências e levar essa boa vontade de alguns para todos. Então, mas eu acredito que no futuro próximo nós tenhamos essa rede bastante concretizada no Brasil. A senhora acredita que o grande obstáculo se dá por questões formais, legais ou por questões, digamos, de atitude pessoal do magistrado? Eu acredito que a atitude pessoal do magistrado, assim como também nos métodos consensuais de solução de conflitos, a mediação, a conciliação, porque muitos juízes ainda, infelizmente, pensam que eles têm que julgar só de acordo com o que está na lei e que eles foram treinados só para isso. Então, fala, minha função é julgar, eu não tenho função outra que não seja essa, eu não tenho que tentar conciliar as partes, eu não tenho que tentar conversar com o meu colega, eu estou aqui, recebo o meu processo, minha função é julgar o meu processo. Mas isso tem mudado, mas o grande obstáculo ainda é esse, de alguns juízes mais conservadores e que entendem que realmente a função jurisdicional é unicamente de proferir decisões e sentenças. Outro dia eu estava numa discussão até com um colega que falou, o que não está no processo não está no mundo, né? Que é aquilo que sempre se falou, mas hoje não é bem assim, porque você está numa audiência e surge ali uma dúvida ou se questiona um endereço, alguma coisa, você facilmente acessa pela internet o endereço e descobre o que é, se aquilo é uma empresa, qual é o endereço da empresa e por que não fazer isso se você pode com isso agilizar o processo? E há casos também, quer dizer, que o próprio diálogo entre o juiz e as partes dirime questões que muitas vezes o papel, no caso do processo de papel e agora no processo digital, que a peça não contempla, né? Uma dúvida, uma questão foi mal colocada. O advogado, o papel dele é levar para o papel, né, escrever o que a parte está pedindo, mas ele é um intérprete do pedido da parte. Então, o que ele leva é o que ele entende que vai ser melhor para o juiz julgar, para o juiz entender, mas não é nem sempre aquilo que ele leva é o que realmente a parte pretende. Então, se você incentivar que a parte fale na audiência e que ela coloque ali suas posições, você pode chegar realmente numa solução muito mais justa para aquelas pessoas do que uma solução baseada simplesmente no papel ou na colocação que foi feita no processo. Mas, doutora Valéria, para alguns críticos, será que a senhora não está querendo demais acabar com o glamour, com aquele rito da justiça, a pompa e circunstância que sempre marcou a atividade judicante? Não, eu diria que eu tento diminuir o formalismo do judiciário e eu acho que hoje a gente está nessa fase, né? É uma fase de diálogo, de consenso, de construção, muito mais de construção de um judiciário e de um judiciário como um prestador de serviços que realmente atenda aos anseios da comunidade, quer dizer, levar o judiciário para o povo e o povo ter mais acesso a nós juízes. Nós somos um país continente enquanto geografia, mas somos um país continente, né, enquanto história, enquanto antropologia, enquanto sociologia, enquanto política, né, que tem suas diferenças, cada região, cada estado tem suas peculiaridades, mas estamos todos sobre o manto e sobre, por exemplo, a unidade da língua. Né? A língua nos une, mais que a relação com a federação.
É um caso que a senhora interpreta que talvez seja mais fácil da gente implantar essa cooperação, por exemplo, do que acontecia na Europa, que é de onde vem essa ideia que lá nós tínhamos a diferença das línguas, né, as diferenças históricas, as diferenças por conta das guerras? Sim, então, eu acho que a unificação, a unidade da língua aqui, ela facilita realmente essa cooperação, porque apesar das nossas diferenças entre os estados, nós temos a língua una, o governo uno, e isso não existe na Europa. E a origem lá na Europa era exatamente desse problema que teve com a União Europeia, deles terem vários ordenamentos jurídicos, cada estado com o seu, e como que ia harmonizar isso. Então teve que encontrar, e eles encontraram na cooperação, essa forma de harmonizar e dos juízes dos vários estados conversarem para chegarem a uma solução. Que não é destruir o instrumento ou o instrumental jurídico de cada estado. É construir uma nova relação. Cada estado, e aqui para nós é a mesma coisa, cada estado com suas características, suas peculiaridades. Tanto que o que você pensa na cooperação é a harmonização de entendimento, de procedimentos, mas não é a unificação, quer dizer, você não vai impor um só procedimento para o país inteiro. Você vai harmonizar os procedimentos existentes para que todos conversem, né? Então, a ideia é que os estados conversem e que troquem as boas práticas, as boas experiências, para que a gente consiga ter um poder judiciário melhor. Lá na Europa, eles enfrentaram a língua, enfrentaram a própria história de cada povo, enfrentaram as questões separatistas e, digamos que conseguiram, com certo sucesso, construir esse modelo de cooperação. Aqui no Brasil, a senhora acha que, tendo essas outras vantagens competitivas que nós temos, vai ser mais rápido ou, pela nossa cultura, pela nossa índole, vai demorar mais? Eu acho que pode demorar um pouco mais por causa também do nosso tamanho, né? Nós somos muito grandes e sob o mesmo governo, quer dizer, a língua facilita, a unidade de governo facilita, só que ao mesmo tempo nós temos distâncias enormes e temos diferenças muito grandes, culturais e econômicas. Mas, além disso, a cooperação pensada para o Brasil, ela vai além daquela cooperação nos atos judiciais, né, para o cumprimento de precatórias, para o cumprimento dos próprios atos processuais. Que já existe esse tipo de cooperação, vamos dizer, formal, né, legal, previsto em lei. Essa nova cooperação que está se propondo é muito mais, digamos, política. É de gestão, de você realmente gerenciar melhor o judiciário para que os processos andem melhor. Tem uma parte dentro do processo que também evitaria a necessidade de precatória, de tanto formalismo com um contato direto entre os juízes, mas tem uma parte de gestão, de você realmente administrar melhor o judiciário para que essas boas práticas elas sejam utilizadas em todo o país, mas como eu falei, sempre respeitando as características e as peculiaridades de cada estado. Mas para isso também é preciso guardar a vaidade na gaveta e esquecer a chave? É necessário guardar a vaidade e é necessário também ter a espontaneidade dos juízes, né? Não pode ser forçado, tanto que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é uma recomendação bem livre, tanto na parte estrutural, de como estruturar essa rede de cooperação, quanto exatamente nessa parte dos juízes cooperarem entre si. Vai cooperar quem tiver vontade de cooperar, quem tiver vontade de conversar e de ajudar o colega do lado, mas nada disso pode ser forçado porque não vai funcionar. Na sua leitura, doutora Valéria, esse é um processo irreversível? Nós caminhamos, né? Como eu falei, esse mundo globalizado, essa nossa facilidade de comunicação, exige hoje que nós nos conectemos com os outros. Nós não podemos ficar isolados como ficávamos antigamente, porque hoje, se você ficar isolado, você fica para trás. Então, você tem que se comunicar, se abrir, e isso em todos os sentidos, inclusive o nosso judiciário tem que se abrir. Bom recebê-la aqui em Natal, a terra que a senhora escolheu para comemorar sua aprovação de juíza, né? Sim, então, foi com muito prazer que eu voltei aqui, porque quando passei no concurso, escolhi realmente aqui para comemorar o meu ingresso na magistratura, pela beleza natural e pela simpatia do povo. Que a senhora volte mais vezes para a gente comemorar o sucesso dessa rede aí, crescendo, ganhando espaço e conquistando e ajudando a tornar a justiça mais ágil. Obrigado. Flávio Freitas é um artista plástico consagrado que conseguiu cruzar as fronteiras do Rio Grande do Norte
e até do país com seu trabalho. O segredo para isso? Ele mesmo revela para você. E a gente fica por aqui. Na minha opinião, artista plástico também é trabalhador como qualquer um. Eu acredito e pratico e entendo através desses anos de prática que precisamos ter a disciplina, ter o esforço, ter o tempo dedicado de trabalho para a realização de qualquer trabalho de qualquer natureza. Eu faço um esforço de dar expediente de segunda a sábado, com uma regularidade de horário. A obra artística ela só existe alicerçada por um conhecimento e por uma criação de linguagem, de comunicação. Eu acho que a grande diferença entre um trabalhador de arte e um outro tipo de trabalho é a parte da construção poética. No final, quando a gente parte para essa parte mais de pintura propriamente, de lidar com a tinta, com o pincel, com a tela, essa parte é a ponta do iceberg. Eu sou fã de muitas profissões, principalmente quando elas são bem realizadas. Mas por uma questão de sensibilidade, de oportunidade, eu escolhi ser trabalhador da arte. Eu sou Flávio Freitas, artista plástico potiguar e amo o que faço.